Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vinda a mais um Elga e você e já dê uma olhadinha no programaço de hoje. E a tecnologia, ela é multifacetada, né? Você consegue hoje entregar tecnologia em praticamente todos os negócios que você possa imaginar. Se a gente não se adaptar de fato a todo esse movimento que ela vem proporcionando, principalmente dando facilidades para o nosso dia a dia, a gente vai ter sérios problemas com ela. E a tecnologia, ela tem os seus desafios, ela muda o tempo todo, você precisa estar acompanhando, você precisa estar antenado, porque senão você fica para trás. Inteligência artificial é como se você pudesse, extrair de uma certa maneira toda a forma de raciocínio, pensamentos, lógica daquilo que você hoje tem sem perceber dentro de você, ou seja, no seu cérebro, por uma inteligência artificial, por um algoritmo computacional. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e você só está começando. Iniciamos o nosso programa trazendo nosso grande parceiro, Oncolog, que cuida da nossa saúde. Olá, eu sou Paloma, hematologista, e vim falar um pouquinho hoje sobre um estudo que saiu sobre a tatuagem influenciar no risco de linfoma. É um estudo grande, feito por uma universidade renomada. Porém, o desenho que o estudo foi feito, ele permite algumas dúvidas a respeito de indicar a tatuagem como fator causal. Existem muitas outras causas ali que não foram contabilizadas e que podem ser algum preditor ou um fator de risco para o linfoma muito mais do que a tatuagem. Então, calma. Esse estudo saiu, mas a gente não está ainda muito longe de poder dizer que foi esse ou que a tatuagem é um fator de risco para o linfoma. Precisamos de estudos maiores, melhor direcionados e melhor desenhados para poder fazer com que isso seja uma causa. Então, você que tem uma tatuagem não precisa se preocupar, e você que está pensando em fazê-la também ainda não é uma contraindicação para que ela seja feita. Vamos aguardar novos estudos para poder pensar com que isso ainda possa contraindicar a realização da sua tatuagem. Oncolog sempre fazendo a diferença e nos ensinando mais um pouquinho sobre saúde. Seguimos em frente e vamos deixar vocês por dentro, informadíssimos sobre tudo que está acontecendo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Saiba quem é a atriz e influencer mais procurada do mundo nos canais de WhatsApp. Seguida por 20 milhões de números cadastrados no WhatsApp, Katrina Kaif é uma atriz de Bollywood, como é chamada a indústria de cinema indiano. O que é jogo do tigrinho? Nas últimas semanas, várias contas que divulgam o game, também conhecido como Fortune Tiger, inundaram o Instagram e têm incomodado usuários. Quanto dura um beijo? 6 segundos é o mínimo contra o estresse e para fortalecer a relação, diz especialista. Pegue seu celular e cronometre 6 segundos. O que você conseguiu fazer nesse pequeno espaço de tempo? Provavelmente quase nada, mas você sabia que esse número mágico pode te ajudar a criar uma conexão com alguém? Psicólogo explica que esse é o tempo ideal para acionar a ocitocina, conhecida como hormônio do amor. E o nosso programa só está começando, só estamos esquentando, vamos dar aquela paradinha e voltamos com um bate-papo sobre tecnologia e inteligência artificial com Rodrigo Kimura.
E a partir de agora teremos um bate-papo espetacular sobre o mundo da tecnologia. Estamos recebendo aqui Rodrigo Kimura, CEO da Connect Tecnologia. Estou muito honrada com a sua presença. Obrigado, Elga. Primeiramente, agradecer pelo convite. E estou ansioso em poder contribuir com vocês. Nossa, contribui muito, porque eu acredito que as pessoas hoje se questionam muito em relação a esse universo da tecnologia, que vem transformando o mundo, que nos enche de dúvidas, muitas coisas, a gente nem tem aquele conhecimento profundo do que é realmente, que impacto isso vai ter na nossa vida. Então hoje a gente quer aproveitar a sua presença e tirar todas as dúvidas, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, a sua vida já há muitos anos está aí pautada na tecnologia, né? Você é CEO da Connect Tecnologia. Eu queria saber um pouquinho do início. Como é que você iniciou com a Connect? Como é que foi a sua entrada nesse universo? Legal. A Connect ela já existe há praticamente 30 anos. Nós completamos 29 anos esse ano, né? Não fundei a Connect. A Connect é uma empresa que já veio desde 95 entregando soluções em software. Nós somos hoje uma empresa especialistas em desenvolvimento, né? E a gente atua já em várias regiões do Brasil. E em 2010, especificamente em janeiro de 2011, eu assumi a Connect como CEO, né? E estou, né, nessa função, digamos assim, tão nobre até hoje, buscando levar ela aí para novos horizontes, novos estados, entregando de fato a tecnologia de ponta para todos esses clientes. Olha que maravilha. A tecnologia é um segmento que nos exige diariamente, né? Atualização, conhecimento, empenho. Mas é isso que você ama, né, Rodrigo? Exatamente. E a tecnologia, ela é multifacetada, né? Você consegue hoje entregar tecnologia em praticamente todos os negócios que você possa imaginar. Sim. Né? Desde um estúdio ou uma empresa, tudo usa tecnologia. Sim. Então, se a gente não se adaptar de fato a todo esse movimento que ela vem proporcionando, principalmente dando facilidades para o nosso dia a dia, a gente vai ter sérios problemas com ela. Eu falo, já falei algumas vezes, quem não está ponto conta ponto fora. Exatamente. Isso é uma realidade. E também a gente não pode deixar de ressaltar que a tecnologia veio para aprimorar, né, todos os segmentos que se utilizarem dela, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela ou ajuda ou ela atrapalha. Olha só. Existe porém também. Existe. É óbvio que todas as empresas buscam entregar facilidades e que esse é o propósito do negócio, né? Ou seja, a IA, por exemplo, que ela está vindo aí muito forte, já está aí, né, praticamente no nosso dia a dia, a gente está já se acostumando bastante com ela vem para facilitar, para dar produtividade para o nosso dia, facilitar certas tarefas que a gente acaba acostumando e não tendo mais nem como deixar ela fora do nosso dia a dia. Então são coisas que eu sempre falo, tudo que vem para facilitar o nosso cotidiano, a nossa rotina, a nossa produtividade, tudo aquilo que a gente busca entregar, seja para o cliente, seja mesmo no nosso próprio trabalho, né, como forma de desenvolver ali todo o seu know-how, aquele conhecimento que você aplica, ali é aquilo que eu falo, a tecnologia ela vem para poder ajudar e apoiar você em todas essas frentes. Sobre a IA, eu estou assim com um questionário assim, de tantas perguntas que eu tenho para você, aproveitando a sua vinda aqui ao nosso programa. Mas antes disso, você é desenvolvedor? Não. Não. Isso é um desafio, né? A tecnologia, ela não é só desenvolvimento, como eu costumo dizer. Ela tem o que a gente chama toda a parte de relacionamento, de negócios, onde você conhece profundamente o core business do cliente, né? E com tudo isso, de uma certa maneira, arquitetado, tudo isso desenhado, aí a gente passa para a segunda parte, que é o quê? É o que a gente chama de fábrica de software.
Ali, de fato, é onde tem os programadores que vão desenvolver e vão entregar aquilo que foi previamente solicitado para você. Entendi. É igual como um projeto de arquitetura, um engenheiro ele vem, constrói a casa, só que o engenheiro precisa de toda uma mão de obra relacionada para, de fato, ter lá a casa pronta, linda, né, para entregar para o seu cliente. Sim, como é um universo assim, que é um mundo digital, né, a gente tem aquela dificuldade de visualizar tudo isso, né? Mas é como você falou, realmente é igual um arquiteto, ele faz mediante um projeto. Exatamente. O software que vocês desenvolvem é esse projeto. Exato. Hoje a nossa empresa ela atua tanto com o que a gente chama de softwares prontos, né? Então são softwares todos voltados para gestão e também somos uma fábrica de software, ou seja, onde o cliente ele pede e nós desenvolvemos de maneira personalizada e customizada para o negócio dele. Por exemplo, eu tenho aqui o programa de TV, eu chego, olha, Rodrigo, é o seguinte, eu tenho uma necessidade assim, meu programa funciona nesse formato e eu preciso deixar ele mais efetivo e você vai olhar para o meu negócio e desenvolver algo. Exato. Aí, se precisar de um sistema ou de uma solução que precise ser customizada para atender de fato toda a sua operação, sim, a gente desenvolve. Olha que maravilha. Tudo customizado. Eu chamo de alfaiataria, né? Então, assim, é onde você personaliza, e essa é uma grande diferença hoje das empresas, né? Você tem empresas tantas que entregam soluções prontas, ou seja, aquela que a gente chama que é de prateleira, que você vai lá, compra, instala e usa. Entendi. Como aquelas outras que você olha, mas você não consegue usar ela 100% dentro do seu negócio. Aí você precisa de uma personalização, ou seja, de uma solução mais personalizada para poder atender o seu negócio. E aí é onde nós entramos. E a Connect hoje ela é uma empresa especializada em desenvolvimento sob medida. Olha que legal, personalizado mesmo. Exatamente. Olha que maravilha. É um segmento assim muito concorrido? Bastante. Cada vez mais, né? Eu acredito. E a tecnologia, ela tem os seus desafios, ela muda o tempo todo, você precisa estar acompanhando, você precisa estar antenado, porque senão você fica para trás. Rodrigo, é um talento ou você consegue realmente adquirir esse conhecimento com muito estudo, muito empenho? Você acha possível? Eu acredito que a pessoa que está dedicada e esforçada e quer aprender, ela vai aprender. O talento ele ajuda muito quando você associa as duas coisas. Sim. Quando você tem talento, você tem ali uma consistência naquilo que você faz, obviamente você vai mais longe. Olha né? só. Agora, o fato de você olhar para esse mundo de tecnologia e falar, eu vou aprender, eu quero aprender, eu vou me dedicar, eu falo que você consegue tão quanto. Olha só, uma notícia boa, né? A gente realmente consegue querer. Desenvolver, basta querer. Lógico, mas quem tem aquele talento, né, com certeza vai assim, se destacar mais. Rodrigo, é o seguinte, muito se fala em inteligência artificial, muitas pessoas, mesmo sem ter o conhecimento, já tem um preconceito, já olha como algo negativo, algo que vai transformar o mundo, tomar o lugar delas no segmento profissional. Então, existe aí muitos questionamentos em relação à inteligência artificial. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo sobre a inteligência artificial. Você conseguiria nos conceituar? Inteligência artificial é como se você pudesse, né, extrair de uma certa maneira toda a forma de raciocínio, pensamentos, né, lógica daquilo que você hoje tem sem perceber dentro de você, ou seja, no seu cérebro, sim, por uma inteligência artificial, por um algoritmo computacional. Sim. Tá? Então, ela simula de uma maneira ainda muito imatura, né, tudo aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Então, eu falo que o nosso cérebro é a única máquina, talvez ainda, que ninguém conseguiu entender o poder dela 100%. A inteligência é uma parcela daquilo que você já tem, mas você não sabe, talvez, explorar no seu máximo potencial. Olha que maravilha. É uma forma positiva, totalmente positiva, de olhar para a inteligência artificial, né? Exatamente. E esse conhecimento adquirido, eu quero que você nos explique, foi nós mesmos que fomos abastecendo com dados na internet, informações, e agora existe a inteligência que lê tudo isso. É mais ou menos isso, Rodrigo? Pensa assim, Elga, a inteligência foi criada pelo homem, então ela já tem uma limitação.
né? É aquilo que eu falo, tudo que é natural tem muito mais potencial do que tudo aquilo que é artificial. Sim. Então, se a inteligência é artificial, ela precisa de comandos para poder funcionar. Perfeito. Ponto. Essa é a primeira análise que a gente precisa fazer. Segundo, é óbvio que quando você leva um nível de processamento, de pensamentos, vamos dizer assim, para um computador, ele vai te trazer um volume de resposta, um volume de entregas muito grande. Então, assim, o que brilha muito os nossos olhos, principalmente a gente que está nesse mercado, é como que a inteligência artificial ela consegue dar para você um nível de produtividade que você não teria se você não usasse. E isso vai fazer com que você entregue muito mais com menos tempo. Tudo que é bom a gente acostuma rápido, né? Bastante. Eu comecei a utilizar há pouco tempo, não tem tanto tempo assim, mas já mudou a minha vida. Eu sou muito mais efetiva, o meu tempo, que é muito valioso, eu consigo utilizar da melhor maneira junto com a inteligência artificial, mas a gente não pode confiar 100% no que Exatamente. ela nos traz de informação. Lembra que ela é artificial. Então, ela vai te dar uma série, um volume de informações muito grande. Ela vai buscar, como eu costumo dizer, na internet global, toda aquela informação que, de uma certa maneira, você está solicitando para ela. É óbvio que, quando ela vai trazer isso, ela não sabe se aquilo é ou não aquilo que você está perguntando. Olha só. Ela vai aproximar bastante, como sugestão de resposta, para aquela pergunta. Porém, o que nos deixa entusiasmado quando a gente está de frente por uma inteligência, ou seja, para aquela tela que fica respondendo aquilo Sim. que a gente pergunta, né? É o volume de informações e, às vezes, a forma produtiva que ela entrega essa informação para você. Agora, é óbvio, tem que ter uma análise, como eu digo, um especialista, um humano na frente, para poder saber se tudo aquilo é de fato ou não verdade, porque ela entrega muita informação lá dentro que às vezes não condiz com a sua pergunta. Olha, isso faz muito sentido a gente ressaltar isso, porque hoje as pessoas elas acreditam que a inteligência artificial está sempre 100% correta. E não é verdade. Não é verdade. Isso. Então, e ela erra muito. Erra muito? Erra bastante. Olha só. Então, quando você põe, de uma certa maneira, talvez ali para debater com ela certos temas específicos, e você é um especialista, às vezes, naquele tema, é só você fazer um teste. Pega ela, né? Você vai falar, não está tão certo assim, eu preciso dar uma corrigida. Agora, você não teria, talvez, a capacidade produtiva de gerar o volume de informação que ela gera, ela te passa essa informação e, com base naquilo, você dá o acabamento final nela. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este super programa com Rodrigo Kimura. Rodrigo, pela minha experiência, que é a mínima, eu entendo que é a forma com que a gente faz a pergunta. Isso muda muito, né? Isso é verdade? A sabedoria, ela está na pergunta. Está na pergunta. Exatamente. Então, eu falo assim, quanto melhor é a pergunta... Mais bem formulada? Exatamente. Quanto mais assertiva é o conjunto de perguntas que você vai dando para ela, ela vai entendendo esse contexto na qual você está buscando para poder cada vez mais entregar uma resposta mais fidedigna àquele assunto que você está debatendo com ela. Então, eu costumo dizer que quanto mais treinada é a inteligência, melhor ela fica para aquele assunto ou para vários assuntos que você talvez esteja debatendo com ela. Entendi. Então, se a gente for pensar de uma maneira geral, e aí olhando até para alguns segmentos que a gente costuma acompanhar bastante, olha para a medicina, o quanto ela está ajudando, Sim. processos cirúrgicos principalmente, médicos a fazer operações à distância. E ainda com, como eu digo, com uma viés de que, às vezes o médico pode estar cometendo algum erro e ela pode ir lá e alertar e corrigir. Corrigindo, olha que maravilha! Isso é muito positivo para a humanidade. A gente está dando passos importantíssimos, para
entregar saúde, educação, a maneira como hoje os alunos interagem é muito diferente da minha época. O que antigamente você tinha que, né, ler, Sim. reler, grifar, Eu sou da época destacar, da Barça, Rodrigo. pegar aqueles papel pautado, Sim. escrever. Hoje você tem tudo isso, né, na ponta do dedo. Sim. Porém, é aquilo que eu falo, toda facilidade gera um problema. Então, você tem crianças mais ansiosas, É verdade. crianças com menos paciências para poder esperar determinadas coisas. É muito estímulo, né? É muito estímulo. E é muito no toque ali, né? O dedo está na tela, já tem a resposta, já tem o que ele procura, já comprou, daqui a pouco já entregou. Ou seja, nós estamos criando uma geração de pessoas que não têm paciência para esperar muita coisa. Hoje eu percebo isso até nos áudios, no próprio WhatsApp. Se você está próximo a alguém de uma outra geração, pessoa mais nova, ela não tem paciência de te ouvir, não. Eu falo, nossa, jura que você entendeu? Sabe, velocidade 2, né? Lá, eu geralmente não adianto, porque eu gosto de entender realmente como é que a mensagem foi transmitida, porque a comunicação é algo importante e eu valorizo muito isso, você realmente entender o que a pessoa está querendo te falar. Mas as gerações de agora, elas não têm paciência. Elas falam, meu Deus, como que você consegue ouvir um áudio de 1 minuto normal? Não tem paciência. Ela não consegue mais esperar, Sim. porque ela foi criada dentro de um ambiente onde tudo é pronto. Eu falo que o fast food hoje faz tanto sucesso por conta disso. Sério, tem uma ligação, né? Tem uma ligação, Com certeza. porque eu sempre levo para a linha de que tudo o que gera muita facilidade, você precisa prestar muita atenção. Porque isso vai fazer com que a sua vida torne, sim, muito mais facilitada em algumas frentes, mas você vai acostumar a não mais, talvez, esperar e desfrutar de certas outras coisas que talvez nossos pais, os nossos avós tinha toda essa contemplação que a gente já não tem mais hoje no nosso dia a dia. A gente não tem ainda a ideia, a dimensão do reflexo que isso vai ter, Exato. né? Nessas gerações, com o passar dos anos, né? Isso está muito no início, que passou a realmente fazer parte da nossa vida. Então, a gente precisa entender e também, o quanto antes, entender e combater qualquer mal que isso possa trazer, porque tem muita coisa positiva também, né, Rodrigo? Tem bastante. Na sua opinião, o que é de mais positivo e de mais negativo em relação a isso? Ela vai te fazer muito bem? Vai. O que você pode ter de grandes benefícios? É coisa que eu uso no meu dia a dia. É para melhorar a produtividade de certas entregas operacionais que eu costumo estar desempenhando dentro da empresa, dentro da minha casa e assim por diante. Sim. Então, quando você usa, mas não depende 100% daquilo, eu acredito que isso vai fazer muito bem para você. Agora, é óbvio, quando você passa a não ver mais as coisas que acontecem à sua volta, porque agora você acredita piamente que aquilo resolve todos os seus problemas, você passa a ter um problema atrás de você também. Eu acredito. Eu sempre tenho essa preocupação, porque a gente fica melhor com o exercício de tudo, né? Quanto mais você pratica. E no meu caso é a comunicação, então eu escrevo muito, pesquiso muito, desenvolvo os meus textos, então eu tenho aquele exercício. Dependendo da situação, você vai lá e pergunta para a inteligência artificial, ela escreve um livro para você ali. Eu falo, ele escreve uma pauta. Não posso me acostumar dessa forma com isso, eu preciso exercitar ainda para eu continuar evoluindo. Então, eu tenho essa responsabilidade, mas essa sou eu, né? E Elga, tem que ter esse cuidado, porque é aquilo que a gente comentou no início. Tudo que é bom é fácil de acostumar. Sim. Só que, dependendo dessa facilidade, a gente não percebe que muitas das coisas que a gente acaba acostumando vai começando a prejudicar o nós, como ser humano, em outras áreas. Sim. Pensa no próprio Covid, na pandemia, quando ela acabou, né, se alastrando mundialmente. Eu, pelo menos, não tinha o hábito de pedir comida pelo entrega, iFood, pelos aplicativos. Todo mundo pensou agora. Então, isso trouxe uma tendência, ele trouxe um comportamento para a sociedade que não se tinha por conta de uma situação. Da mesma maneira que o trabalho home office, o que antes era praticamente impossível as empresas terem e pensarem que os seus funcionários estariam trabalhando remotamente,
Hoje, se você lutar contra, você vai ter sérios problemas para poder contratar. No segmento de tecnologia, principalmente, porque hoje você pode ter um profissional que esteja fora do Brasil, em outro estado, que não necessariamente trabalhando aqui, né, local, presencial, e está tocando a vida, assim, normalmente. Nesse segmento é uma realidade mesmo. É natural isso. Na realidade, a maioria dos bons profissionais, os mais disputados, eu acredito que são assim, né? E os excelentes profissionais, como a gente costuma dizer, eles estão hoje trabalhando na grande maioria remota. Olha só. Ele trabalha com um projeto, com 2 projetos, ou às vezes ele está atuando em 2 ou 3 negócios, enfim. Aí depende do modelo de contratação. Tudo é produtividade hoje, Tudo é né? produtividade. E sair daquela de estar presencial na empresa e começar a olhar o resultado que aquela pessoa entrega dentro daquele tempo que ela está trabalhando contigo. Então isso é muito importante para que a gente possa também começar a não só mais valorizar o que antigamente eu escutava muito dos meus pais, faça a sua carreira, né, fica 20, 30 anos naquele lugar, aposenta e você vai estar feliz. Sim. Hoje não tem mais isso de você somente estar e fazer uma carreira numa empresa e, né, chega 8 horas, vai embora às 18 horas e está tudo certo. Não. Hoje existe uma cobrança muito grande em cima de resultado e as empresas de tecnologia, elas hoje estão muito pautadas em cima desse tipo de trabalho. Por quê? Está todo mundo remoto e o remoto você vai medir ele como? É pela quantidade de tempo que ele está, né, ligado no computador? Não necessariamente. Sim. Você precisa ter um parâmetro de entrega de resultado com aquele profissional para ele poder de fato saber, inclusive, se está dentro da expectativa ou não. É um choque para gerações antigas, né? Eu acredito que isso aí de um enfrentamento, a pessoa nem acredita que o mundo mudou de forma tão rápida, lógico, a pandemia que fez tudo isso acontecer, mas as gerações mais antigas devem olhar isso e não acreditar que está acontecendo, né? Tem aquele modelo tradicional de negócio. Exatamente. Que para o funcionário ser produtivo, ser um bom funcionário, você precisa estar ali em cima monitorando, né? E hoje isso daí já não faz mais sentido. Exatamente, é igual você pensar, por exemplo, que alguns bons anos atrás você tinha um Walkman que você colocava um disco e escutava uma música. Hoje, se você perguntar para a nova geração que antigamente nós usávamos isso, ele provavelmente vai rir da nossa cara. Com certeza! E na realidade o Walkman já até evoluído, né? Tinha as fitas cassete, tinha tanta coisa. Exatamente. Que há pouco tempo, se você olha, você fala, nossa, meu Deus, é arcaico. Não. Tem pouco tempo de tudo isso. Então, assim, o mundo mudou e vem mudando, né? Inclusive, sobre isso, qual setor, na sua opinião, vai ter esse impacto de uma transformação, assim, muito grande? Eu olho muito hoje o setor de saúde e educação, principalmente. Olha só. É muito visível você ver hoje as escolas investindo em inteligência, em tecnologia, para poder proporcionar hoje uma aula que não necessariamente é somente o livro físico. Tem toda uma interação, o professor abre lá o corpo humano, explica dentro do próprio corpo humano os órgãos, existe uma interação que a criança acaba tendo, né, com toda aquela aula, ou seja, ela fica muito melhor, fica muito mais didática, muito mais lúdica do que era antigamente. Antes só o professor explicando ali, agora não, ela vê, ela tem outros estímulos, né, que ela vai conseguindo absorver aquilo mesmo, aprender de verdade. Exatamente. A saúde, por exemplo, saiu até um vídeo recentemente de uma simulação, né, de um robô sendo operado à distância por um médico fazendo um origami. Ou seja, são exemplos que se dá da precisão que hoje você pode fazer uma cirurgia à distância, sem necessariamente estar ali dentro do centro cirúrgico, com uma maestria talvez até muito melhor do que o ser humano operando presencialmente aquele paciente. Que maravilha! E vamos dar mais uma paradinha bem rapidinho, tempinho da água, e a gente já volta. Estamos
Estamos de volta para o último bloco deste super programa. Você acredita que existe profissionais que vão perder aí a efetividade no seu trabalho, que vão ser substituídos de verdade, ou isso é uma ilusão? Olha, eu sempre falo que para toda oportunidade, para toda crise há uma oportunidade, né? Sim. Então, de fato, a inteligência ela vai, né, começar a atuar muito fortemente em trabalhos mais operacionais, mais técnicos, o que a gente chama na tecnologia, bater tecla, né? Isso sim, isso é preciso ficar atento. Por quê? Porque trabalhos muito operacionais, muito técnicos, a inteligência já está fazendo. Então hoje você vê praticamente um call center de atendimento a cliente todo operado com inteligência, com bots automatizados, atendimento automatizados, ou seja, que não necessariamente é um ser humano. Vira e mexe, eu recebo ligação que é uma inteligência e que depois que você falar alô, ela entende e aí entra talvez um ser humano ali para poder fazer o atendimento a você. Ela vai até um certo ponto, Ela né? vai até um certo ponto. Então, assim, lógico, cria aí uma triagem, eu acredito, inicial, direciona para o lugar certo, mas no final tem que ter um atendimento humanizado ali, né? Ela não ocupa o ser humano totalmente para aquela função. Ela vai fazer a parte que compete a ela e depois, naquilo que ela não resolve ou que, de fato, precisa ter um ser humano atendendo ou fazendo o trabalho dali para frente, ela vai entregar isso para que ele finalize, digamos assim, o trabalho. Os mais antigos não gostam de atendimento, né, com de robô. Eu falo, não, olha, falou comigo, já desliga na hora, eu me recuso. Tem gente que tem agenda telefônica na agenda ainda, né, física. Tem gente ainda, olha. Exatamente. Mas que é um costume que está ali enraizado, né? A pessoa tem essa dificuldade. Só que quando ela dá uma oportunidade, baixa um pouquinho a guarda, ela fala, meu Deus, não posso deixar de aproveitar todos esses recursos que estão aí disponíveis e nos faz ficar mais efetivos, né? Exato. E isso é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos. E na parte... Que se torna assim um pouco mais, eu diria, perigosa, esse conhecimento sobre tudo muito disponível. Sobre, por exemplo, eu te perguntei, olha, vamos lá pesquisar como é que é construir uma bomba. Isso é possível? Eu falo ou é algo assim que ainda está muito longe? E não precisa ir muito longe na bomba, né? Hoje você consegue fazer fraudes bancárias ou você pode fazer simulações usando inteligência, se passando... simulando, na verdade, voz, simulando imagens da pessoa que talvez... É real isso mesmo, né, Rodrigo? Exato. Porque às vezes parece tão fantasioso, porque por isso que eu falei, o Rodrigo está aqui, eu vou perguntar sobre isso, porque eu juro que parece tão fantasioso que você vê a notícia, está ali na sua frente, mas você ainda tem uma resistência em acreditar nisso. Você tem que sempre olhar e falar o seguinte, né? Existe sim uma evidência de que algo está acontecendo, mas você precisa chegar se tudo aquilo não é uma inteligência que criou todo aquele cenário. Sim. Então, existe inteligência que consegue hoje simular o meu avatar, o seu avatar, de maneira muito fidedigna, colocando inclusive a sua própria voz, ou seja, existem algumas fraudes que acontecem que a pessoa ela pega parte da sua voz, ela entrega isso para a inteligência trabalhar e com base na tonalidade, ou seja, em toda aquela caracterização da sua voz, ela consegue projetar qualquer outro tipo de fala com aquilo ali. Olha só. Então, assim, e qual que é o lado bom disso? É que eu falo que as empresas de segurança ou mesmo políticas para poder equalizar toda essa situação que acaba acontecendo, ela vem justamente para tornar mais seguro ambientes que ainda hoje, se você for analisar, é muito vulnerável. Sim. Então, para toda crise, há uma oportunidade. Então, eu sempre costumo dizer que seja bom em criar grandes problemas, mas grandes problemas que vão fazer com que o mundo também pense em criar grandes soluções. Sim. Quando nós começamos a pensar em carros elétricos, o problema estava na bateria. Aí criou-se um problema no mundo, como que nós vamos entregar uma bateria com maior autonomia? Sim. O que antes tinha 20 km, 50 km, hoje você tem carro
que roda 500, Sim. 1000 quilômetros. Daqui a pouco já não vai ser um problema para o nosso dia a dia ter um carro elétrico. Agora, tem as políticas, tem os interesses? Tem. Então, isso é uma questão que gradativamente vai se normalizando, vai se ajustando para que a gente, inclusive, tenha o... É tão rápido que acontece a coisa que eu digo, a gente tem, às vezes, o tempo para diluir, digerir tudo isso que vem acontecendo. A gente precisa, hoje em dia, o tempo todo estar com a mente aberta, né? Exato. 24 horas por dia, porque é uma novidade atrás da outra. Outra coisa que eu percebo da inteligência artificial, você vai me entender, ela passa a te conhecer, o seu jeito, sabe? Como você se comunica. Isso é verdade mesmo? É impressão minha? Pensa que você conhece uma pessoa agora, ela não te conhece. E aí, talvez, as perguntas que ela vai fazer ou que ela vai responder não seja tão alinhada àquilo que você gosta, aos seus hobbies preferidos, à sua comida, enfim. A inteligência, ela trabalha na mesma linha. Ela vai aprendendo, né? Então, quando a gente fala que você precisa treinar ela dentro daquele contexto de ambiente na qual você está preparando ela, é justamente para isso. Ou seja, ela passa a ter uma intimidade com aquele assunto que ele vai ficar, dependendo do tempo que você treina, um professor, né, para poder te entregar aí respostas cada vez mais assertivas. Vira seu melhor amigo, né, Rodrigo? Exatamente. Que seu melhor amigo, você tem aquela troca todo dia, o tempo inteiro. É algo assim, sabe, que você... Realmente, muitas pessoas, eu tenho certeza que já criaram uma dependência. Alguns países que... O Japão, por exemplo, já tem inteligência que... Né, o humano adota ela para poder ser lá o parceiro dela, Meu Senhor. Materializado num robô, em alguma coisa que ele possa interagir. Existe já. Transferiu todo um sentimento mesmo, Exato. algo... Nossa Senhora, como o poder da mente do ser humano, né? E o ser humano, ele precisa prestar muita atenção porque cada vez mais com o avanço da inteligência, a gente está vivendo dentro de quê? Dentro do mundo virtual. Sim. Daqui a pouco a gente está esquecendo o que está acontecendo de fato fora da realidade, da nossa, né? A gente precisa... do nosso ambiente. Nisso, a gente adentra nessa regulamentação necessária. Precisa de uma regulamentação mesmo, né, Rodrigo? Precisa, e é extremamente importante, né, eu digo as autoridades, as pessoas competentes terem de fato um olhar cuidadoso em cima dessa questão ética. Sim. Porque a inteligência, ela não mede a informação que ela te entrega. Por mais que ela tenha, sim, alguns comandos treináveis para também não violar certas informações, ela não consegue falar se isso pode ou isso não pode. Entendi. Então, dependendo da forma como você pergunta, ela pode não te responder. Ou ela pode ir te respondendo porque você vai ligando uma pergunta na outra até chegar na informação que você precisa. Entendi. Tem esse mecanismo que você consegue, né, ir obtendo. Olha só, eu entendi perfeitamente o que você nos passou, né? Você vai construindo aquela resposta. Exatamente. E o que a gente fala muito essas perguntas para a inteligência a gente chama de prompts, ou seja, são comandos que a gente dá para ela poder entregar aquilo que a gente quer. Então, às vezes, você perguntando, eu gostaria de saber tal informação. E vamos supor que essa informação seja uma informação sigilosa ou que ela entenda que não pode passar. Ou, às vezes, ela também não tem informação. Então, em vez de perguntar diretamente, você vai fazendo perguntas indiretas que, uma vez você ligando isso daí, você talvez chega no seu objetivo. Olha, hoje em dia, né, o ser humano é incrível, a gente arruma jeito para tudo, né, Rodrigo? E, Rodrigo, quantas inteligências artificiais tem? Eu conheço o ChatGPT, Gemini, quantas que já estão aí, as mais desenvolvidas? Elga, tem várias. Tem várias? Várias. A mais conhecida, de fato, é o ChatGPT, mas hoje você, sem falar nomes em si, mas hoje você tem inteligência que faz uma apresentação. Preciso fazer uma reunião com o cliente, não tive tempo. Você tem ferramentas que preparam a apresentação em PowerPoints, e exporta em PDF, em qualquer arquivo para você apresentar. E aí você pode revisar, inclusive, a apresentação, mas ela está praticamente pronta. 80% pronta, 20% para você ajustar e revisar praticamente.
Fantástico, né? Tem inteligências que fazem correção de cenários, correções de projetos, análise de contratos, ou mesmo desenvolve contratos, e-books. Imagina você escrever um e-book, talvez num tema específico, em 10, 15 minutos. Eu já tentei. Falei, olha, dá pra gente produzir isso aqui, a gente vai buscando informações e você consegue construir rapidinho. E coisa que você não faria em talvez 3, 4, 5 meses. Muita pesquisa. Então hoje eu falo, tá muito fácil você gerar valor usando a inteligência a seu favor. Então usa sempre ela como um meio, ou seja, é uma ferramenta que você vai usar para um fim. E nunca ela como um fim, porque senão você vai inverter aí, né, e colocar a carroça na frente dos bois. Rodrigo, eu adorei esse bate-papo fenomenal, fantástico, de verdade. E eu gostaria muito que você retornasse aqui ao nosso programa e nos colocasse aí nesse cenário da tecnologia, nesse mundo novo, né? Que a gente caminhasse nessa direção, que eu tenho certeza que você tendo essa responsabilidade, a tecnologia só é favorável, não é verdade? Exatamente, Eva. E estou à disposição, tá? obrigada. Sempre que precisar, temas de tecnologia, a gente está aí para poder somar e agregar para todos. E a gente agradece. Rodrigo Kimura, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Elga. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu também adorei esse bate-papo e ele volta com certeza. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa e tire todas as suas dúvidas que ele já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.